Bom dia, boa tarde, boa noite. Física 2, o livro do Young e Friedman, capítulo 20, a segunda lei da termodinâmica. O livro sempre começa o capítulo com uma foto de um processo aqui acontecendo e aqui tem uma pergunta que ele espera que você responda assim que terminar de ler o capítulo, tá? Esse capítulo nós temos todos esses tópicos. Esses dois últimos tópicos nós vamos quebrar em um outro arquivo, tá? Vai ficar para um outro arquivo, esses dois últimos aqui. Vamos até o 20.6 nesse arquivo aqui, tá? Muitos processos da termodinâmica têm um sentido preferencial, tá? Por exemplo, o calor sempre flui do corpo mais quente para o mais frio, mas nunca ao contrário, tá? O fluxo contrário não violaria a conservação da energia, né? Que é a primeira lei da termodinâmica. Só você manipular as variáveis. Mas você nunca viu isso acontecer, né? Por que mesmo a primeira lei permitindo, ele não acontece? Um outro exemplo também é assim. Se você pegar uma máquina térmica e converter totalmente a energia em trabalho, tá? Isso também não viola a primeira lei, mas também você nunca viu isso acontecer, tá certo? Então, por que não acontece, tá? Então, esses processos que não acontecem no sentido reverso são explicados pela segunda lei da termodinâmica, né? Ela fala como que a energia pode ser disponibilizada, na verdade. Não é porque ela é permitida que ela vai estar lá disponível para ser usada, tá? E associado a essa segunda lei vem o conceito de entropia, tá? Que mede o grau de desordem de um sistema. E aí, a entropia também ajuda a entender a segunda lei de termodinâmica e a identificar quais processos não podem ser revertidos, né? Tá? Então, o sentido de um processo termodinâmico ele é muito importante, tá? Na natureza, os processos em geral são todos irreversíveis, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma caixa de metal a 70 graus e o gelo a 0 graus. O que acontece com o passar do tempo? Atinge o equilíbrio térmico, a água e a caixa na mesma temperatura. Entretanto, não é possível que você reverter esse processo e fabricar a caixa de metal a 70 e o gelo a 0 grau. Tá? Esse processo é chamado irreversível. Tá? Por exemplo, esse processo é um processo irreversível, o fluxo de calor do corpo mais quente para o mais frio. O outro irreversível também é a expansão livre de um gás. Né? Quando você tem um gás num recipiente, ocupando metade do recipiente, e a outra metade faz vácuo. No meio tem uma membrana. Você quebra a membrana e o gás se expande. Também não é possível reverter esse processo. Tá? Um outro processo que não é reversível. Você joga um livro numa mesa, aquele livro vai deslizar e vai parar. Então, o atrito ali com as moléculas vai esquentar as moléculas da mesa, e não é possível você esfriar a mesa e fazer o livro andar para trás, tá certo? Isso também não é reversível, tá? Então, a segunda lei, ela vem nesse sentido de dizer quais processos são possíveis de acontecer, tá? E para isso, ela vai lançar mão de processos reversíveis idealizados, tá? O processo reversível idealizado, ele só é possível de ser feito quando o sistema está em equilíbrio térmico, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho gelo a 0 grau e a água líquida a 0 grau, tá? A temperatura é igual, tá? Porque a caixa de metal está a 0 grau. Então, tendo equilíbrio térmico, se eu fornecer um pouquinho de calor, aqui eu posso produzir mais água. Ou se eu retirar um pouco de calor, posso produzir mais gelo, tá? Então, a fusão e a solidificação aqui acaba sendo um processo reversível porque a temperatura é constante, tá? Então, esse processo reversível, ele tem essa característica, né? De você trabalhar com um equilíbrio térmico, os corpos com a mesma temperatura. Aqui, por exemplo, nós não temos equilíbrio térmico, né? Tá? Então, esses processos reversíveis são os processos em que o equilíbrio
termodinâmico ele é mantido. Tá? Você não pode alterar o equilíbrio, você não pode alterar a temperatura do sistema. Tá? Então, se você não pode alterar a temperatura do sistema, você não pode mudar o estado geral do sistema. Tá? O calor não pode entrar nem para dentro nem para fora do sistema. Tá? Porque a temperatura está rigorosamente sempre a mesma. Tá? E esses pontos da vizinhança do sistema não podem fazer um trabalho sobre o sistema. Tá? Na prática, isso é impossível. Tá? É um processo idealizado. Né? Mas, teoricamente, você pode fazer ali um aumento de pressão ou de temperatura muito pequenininho, né? E aí o sistema não está muito fora do seu equilíbrio, então ele fica aproximadamente reversível. Tá? E aí, contrário a isso, aqueles processos que eu já mencionei antes, que são todos processos irreversíveis, nenhuma pequena variação dessas que a gente mencionou aqui em cima poderia reverter esses processos que eu falei, né? Transferência de calor, de expansão livre do gás, o trabalho da força de atrito, tá? Então, essa classe de processos reversíveis idealizados é uma classe que não abrange todos os processos, tá? Esses processos aqui também de não equilíbrio, em que os corpos não estão em equilíbrio térmico, em nenhum momento, só no final. Esses processos não tem como você fazer a reversibilidade deles, tá, ok? Um outro conceito importante é o de ordem e desordem, né? Um estado de um sistema, tá? De ordem e desordem pode ser relacionado com a mudança que você, né? Esse processo reversível ou irreversível pode ser relacionado com o grau de ordem ou desordem de um sistema, tá? Por exemplo, quando você converte a energia mecânica em calor, é um processo irreversível, tá? E aí você aumenta a desordem do sistema, porque o sistema final vai estar mais quente por causa do calor, né? Tá? Então esse processo aqui revela que quando você tem um processo irreversível, você aumenta a desordem do sistema, tá? Então, quando você tem esse processo irreversível, você pode associar a um aumento da desordem. E essa desordem do sistema vai ser uma variável nova que nós vamos chamar de entropia, tá? É no próximo vídeo, não esse vídeo aqui, é o próximo, tá? Bom, o que são as máquinas térmicas, tá? Máquinas térmicas são máquinas que utilizam combustíveis fósseis, né, ou reações nucleares para gerar energia. Dessa energia, eles aquecem o material, né, o material de trabalho da usina ou do motor, sei lá. Esse material aquecido realiza um trabalho, tá? Por exemplo, você sabe que é importante obter o maior calor possível, né, de uma fonte para você poder converter esse calor em energia ou trabalho, né? O que faz um avião, um carro, o mesmo corpo humano também faz isso, converte energia em trabalho, movimento, né? Mas o dispositivo sempre transforma apenas parcialmente em trabalho a energia térmica que ele tem, tá? Só parcialmente, tá? Aqui, por exemplo, nós temos os motores a combustão, tá? Em que a energia que é gerada na queima de 1 grama de gasolina, por exemplo, parte dela é transformada em energia mecânica que move o carro e a outra parte é jogada para fora pelo escapamento, tá? Essa matéria que tem dentro da máquina, no caso do carro é o ar mais o combustível, né, vaporizado. Essa matéria, ela às vezes, ela é manipulada pela máquina, né? Ela é comprimida, expandida, muda de fase, condensa, evapora, né? Esse é o chamado de substância de trabalho da máquina, tá? No caso de uma usina térmica, seria o vapor d'água, né? Que vira água, depois vira vapor d'água.
né? E no caso de uma máquina, de um automóvel, né, seria a mistura de ar com combustível. E todas as máquinas térmicas fazem um processo cíclico para que você possa gerar continuamente a energia. Elas saem do estado inicial, fazem um ciclo e voltam para o estado inicial. Nesse ciclo ela faz um trabalho, entrega um trabalho. E você alimenta ela com mais calor, ela faz de novo o mesmo ciclo, tá? Então é um processo cíclico, tá? E às vezes a substância de trabalho da máquina fica presa na máquina, às vezes ela é expulsa, né? No caso do carro, a cada ciclo você expulsa a substância para fora, que é o gás carbônico e a vapor d'água, tudo que gerou da queima do combustível. No caso de uma turbina a vapor, a substância de trabalho que a máquina tem, que é a água que evapora e que condensa, ela fica presa lá dentro, tá? Ela fica lá repetindo o mesmo ciclo indefinidas vezes, tá bom? Para você entender esse conceito de processo de máquina térmica, é necessário que você entenda aqui que um reservatório quente e um reservatório frio, tá? Reservatório quente é como se tivesse à disposição um calor infinito ali, tá? É a chamada fonte de calor. Ela sempre fornece o calor para a máquina. Aí a máquina faz trabalho e descarta o calor para uma fonte, para um reservatório frio. O reservatório frio absorve esse calor rejeitado e fica lá frio. Ele nunca muda de estado, né? O reservatório quente e o frio sempre frio, em temperaturas definidas pelos problemas, tá certo? Então, o reservatório quente, ele fornece calor para a máquina absorve esse calor, faz trabalho, aí o excesso de calor que ela não conseguiu fazer trabalho, ela descarta para o reservatório frio, tá? E aí, a máquina, o calor que você rejeita, ele é desperdiçado, tá? Quando você está numa turbina a vapor, por exemplo, o calor que é desperdiçado é aquele que você joga no reservatório frio para você esfriar o vapor, tá? Do ponto de vista da máquina térmica, é sempre necessário ter esses dois reservatórios, tá? O que eu posso explicar aqui? Por exemplo, eu posso dar um exemplo de uma usina térmica. Você tem um local onde é gerado calor, que é o reservatório quente, onde estão os bicos lá que queimam o gás, tá certo? Gera um calor impressionantemente forte e aquece uma parede metálica. Essa parede metálica tem água do outro lado. Essa água evapora numa pressão altíssima. E ela está com calor dentro, como o sistema, essa substância ganha esse calor. Por pressão altíssima, ela passa por uma turbina, né, aquelas pás, e gera a turbina. Assim que ela passa pela turbina, ela perdeu o calor, né? O calor, se ela tinha antes, sei lá, 1000 joules, agora ela tem 500. Mas ainda continua quente, tá? Aí acontece, aí ela passando por ali, ela vai passar por uma outra parede, onde do outro lado tem água fria. Então esse vapor, ele, em contato com essa parede fria, ele vai esfriando e vira água novamente. Aí uma bomba joga ele de volta para onde tem lá os queimadores, ele volta a esquentar, tá? Então, essa parede fria é necessária para esfriar a, a água, tá certo? E para você depois jogar ela de volta para ser esquentada, tá? Por que precisa fazer isso? Porque o ideal é que todo o calor do sistema virasse trabalho. Mas para isso, por exemplo, esses 1000 joules, por exemplo, que eu chutei lá, que o vapor está passando pela turbina, fiquem na turbina, tá? Ele já sai da turbina frio, já como ele estava antes. Se ele estava a 20 graus e foi aquecido a 500 graus, ele passa pela turbina e sai a 20 graus. Isso não acontece, pessoal, tá? Ele estava a 500 graus, ele sai da turbina a 450, quer dizer, ele está quentíssimo ainda, você precisa esfriar, tá? Então não tem
uma máquina que consiga fazer isso, né? Depois que gerou o mecanismo de trabalho, o ar já sai friozinho. Você precisa resfriar esse ar. Se você não resfriar esse ar, ele vai ficando quente o tempo todo e aí estabiliza, entra em equilíbrio térmico com a fonte quente, porque a máquina não absorve tudo, e a uma hora ele para de circular e aí pode explodir todo o sistema, tá certo? Nesses processos cíclicos, sempre o trabalho é igual ao calor, sempre. Tá? Mas esse calor aqui tem dois pedaços, né? Tem o calor quente e o calor frio, a gente vai mostrar já. Tá? Nas máquinas térmicas, dois corpos interagem com essa substância de trabalho, né? Que seria o reservatório quente, que fornece o calor e tem uma temperatura T quente, né? O T hot, e o frio, que recebe o calor rejeitado, tem uma temperatura fria, T cold. Né? E aí, sempre você vai ter lá, na hora que você queima lá o gás, a temperatura chega a 500 graus. Na hora que o vapor passa pelo corredor frio, no final ele sai a 20 graus, 30 graus, sei lá. Então você precisa resfriar o sistema para ele não ficar o sistema inteiro não subir a temperatura absurdamente alta, tá certo? Por que acontece isso? Porque quando o gás passa pela turbina, ele não esfria, ele esfria um pouco, mas não muito, né? A máquina ideal seria aquela que o gás passa pela máquina em pressão altíssima, gira a máquina e ele sai friozinho de lá. Isso não acontece, tá? E lembrando sempre que quando essa substância ganha calor, o calor é positivo. E quando ela perde calor, o calor é negativo, tá? Quando ela passa no reservatório quente, ela ganha calor é positivo. Quando ela passa lá na água fria, perde calor negativo, tá? Em termos de diagrama, esse aqui é um diagrama da máquina térmica, né? Por exemplo, aqui eu tenho essa largura aqui é proporcional ao calor. Por exemplo, aqui eu tenho, sei lá, 1000 joules de calor que entra na máquina. A máquina absorve 500 joules de calor, os outros 500 vão para o reservatório frio, tá? Não existe a máquina que absorva todos os 1000 aqui e o gás saia friozinho, né? É como se a máquina também fosse o reservatório frio, isso não acontece, tá? E aqui então, o trabalho é a soma dos calores, tá? Mas como o calor total é igual ao trabalho, mas como o calor que vai para o reservatório frio é negativo, porque ele é perdido, tá? Então, a energia total mesmo aqui é esse calor quente aqui, tá? Aí, uma parte vira trabalho e a outra parte é desperdiçada, tá? Então, o calor total é o calor quente mais o calor frio. Esse calor frio aqui é sempre negativo. Se escrever em módulo, pode escrever assim, tá? O trabalho é igual ao calor. O trabalho é a soma, então, do calor quente mais o calor frio. Se você escrever em módulo, fica assim. Então, a eficiência é sempre o trabalho pelo calor quente, tá? E aí, o calor frio não entra na forma da eficiência. Vamos supor, se aqui teve 1000 joules, aqui veio 500, aqui 500. Então a eficiência é 500, porque 500 joules de trabalho e tem 1000 joules de calor quente, tá certo? Então a eficiência é sempre o trabalho pelo calor quente, que é 1 menos, se você disser que o trabalho é a soma, né? Subtração, sei lá. Então é 1 menos o calor frio pelo calor quente. Tá? Se não fosse nenhum calor rejeitado pela máquina, isso aqui seria 0 e a eficiência seria 1, o que não acontece, né? Tá? E aí acontece, você tem aqui, por exemplo, o sistema do corpo humano, também é a mesma coisa. O sistema do corpo humano pode ser visto como uma máquina térmica, sim, bem grosseiramente falando. Você realiza aqui um trabalho, você queima seus
suas energias nas células, né? E gera trabalho. Mas a eficiência também é baixa do corpo humano, tá? Da ordem de 20%, 25%. Os outros 75% são rejeitados, né? São transformados em outras coisas, né? Por exemplo, para esquentar o seu corpo, para manter a temperatura constante. Tá? Então, por exemplo, o motor a gasolina de um caminhão grande consome 10.000 joules de calor e realiza 2.000 joules de trabalho a cada ciclo. O calor é obtido pela queima de gasolina com calor de combustão de 5,10 a quarta joule por grama. Qual a eficiência térmica desta máquina? É só pegar o calor quente e o trabalho. Divide o trabalho pelo calor quente, você tem a eficiência, tá certo? 20%. Qual a completa quantidade de calor rejeitada por cada ciclo? Olha, se você tinha 10.000 e 2.000 foram gastos no trabalho, você rejeitou 8.000, né? Então, o calor frio é o trabalho menos o calor quente. Então, você rejeitou 8.000 para a fonte fria, tá? Se o motor completa 25 ciclos por segundo, qual é a potência fornecida em watts, em HP? Bom, esses 10.000 joules é um ciclo. Nós temos que multiplicar por 25, né? Aí, isso é o calor que é entregue. Mas aí a potência do caminhão é aquilo que ele faz de trabalho, né? Então, é 2.000 joules de trabalho, 25 ciclos, 50.000 watts, que dá 67 HP. E quanto que você gasta de gasolina? Aí você vai fazer aqui regra de 3, né? O calor é ml, né? O calor de combustão. Você tem um ciclo, você vai ter consumiu 10.000 joules, né? Isso aqui vem da fonte quente. E o calor de combustão é 5,10 a quarta joule por grama. Aí isso aqui dá 0,20 gramas em um ciclo. Aí em um segundo são 25 ciclos, multiplica por 25. Tá? Em um segundo dá 5 gramas. Aí em uma hora multiplica por 3.600, aí dá 18 quilogramas. Aí em litros, né, você pega a densidade de 0,75, vai dar aí, multiplica por 4 dividido por 3, 72, dá uns 24 litros de gasolina em uma hora, né? Mais ou menos. Tá? As máquinas de combustão interna realizam esse tipo de movimento que eu já expliquei na aula, né? Você abre e fecha aqui as válvulas, quando o cilindro desce entra o ar, quando ele sobe a válvula fecha e comprime o gás, no ponto máximo de compressão você acende a centelha, aí você tem a queima, a explosão, né? A queima, você empurra o pistão para baixo, aí na volta você abre a válvula de exaustão e joga os gases queimados para fora, né? E aí você tem diversos ciclos termodinâmicos, tá? São vários. Estou mostrando aqui só dois, tá? O ciclo Otto e o ciclo diesel. No ciclo Otto você tem uma compressão aqui. Você tem um volume grande no início. A relação entre o volume inicial grande e o volume mínimo de comprimido é R, né? Por exemplo, se aqui é 10 e aqui é 1, esse R é 10. Se aqui é 9, aqui é 1, esse R é 9. Né? Essa é chamada razão de compressão. Então você tem um ciclo em que você tem uma compressão adiabática. Nesta compressão adiabática, o calor não é trocado. Tá? Você só comprime o gás. Tá? Em seguida, você tem um momento em que tem a explosão. Quando tem a explosão, o calor entra e por microsegundos você tem um aumento de pressão violenta, sem mexer o pistão. Então, volume fixo.
Aí você libera o pistão, e ele vai uma velocidade maluca para baixo, porque está muito pressão gigantesca, né? Ele desce numa expansão adiabática, tá? E lá no final da compressão, você tem o maior volume possível, né? Está lá embaixo o pistão no final do curso. Aí você tem aqui a saída do calor, tá? Numa transformação aqui também isobárica. Então, nas fases isobáricas aqui, você tem a entrada de calor e a saída do calor. Aí o ciclo recomeça, tá? Então, o calor num ciclo aqui adiabático não tem. Nos ciclos isobáricos, isobáricos não, perdão, caramba, isovolumétricos, né? Volume constante. No ciclo isovolumétrico, você não tem trabalho, o calor é igual ΔU, né? E o ΔU, nesse caso, é NCV ΔT, porque é volume constante. Volume constante aqui, volume constante aqui. E aí você tem, então, NCV ΔT. Aqui ele é positivo e aqui ele é negativo. Aqui a temperatura aumenta e aqui a temperatura diminui. E aí a eficiência é o calor quente mais o calor frio sobre o calor quente. Aí se você colocar aqui NCV cancela em todo lugar, fica esse TC mais menos TB mais TA menos TD sobre TC menos TB. Aí você começa a relacionar as temperaturas aqui com as transformações adiabáticas aqui, né? TA, TB, TC e TD. Fazendo essa relação, você chega então numa coisa assim. Você pode cancelar então esse TD aqui. E aqui você pode dividir um pelo outro aqui. Você tem uma relação então de eficiência do ciclo Otto, que é 1 menos 1 sobre R elevado a gama menos 1. Esse gama aqui é a razão dos calores específicos, né? E esse R é a razão de compressão aqui, tá? Então, quanto maior a razão de compressão, maior esse número, mais baixo essa fração e maior a eficiência, tá? Por exemplo, numa máquina típica a gasolina, o R é 8 vezes, né? O volume comprimido é 8 vezes menor que o volume inicial. O gama é 1,4 do ar, isso aqui vai dar 56% de eficiência, 0,56. Tá? Para você aumentar a eficiência, você tem que aumentar esse R, né? Mas os motores a gasolina, eles respondem mal a esse aumento de R. Eles tendem a... Se você aumentar aqui para 10, por exemplo, quando chegar a compressão 10 para 1, você pode ter explosão espontânea da gasolina. Isso é muito ruim para o motor, né? Explodir o combustível sem a vela, tá? Muito ruim. Sem a faísca. Então aqui nós estamos limitados aqui tecnologicamente a esse R, tá certo? No ciclo diesel, quando tem a compressão adiabática, você não tem a injeção de combustível, tá? Somente aqui no final, quando está a pressão gigante, é que você injeta o combustível. Nesse instante que você injeta, você já tem a explosão. Aí entra o calor. Durante esse processo, a pressão se mantém constante por alguns microsegundos aqui. Aí expande e no final, uma transformação também isovolumétrica, você perde o calor, tá? Lá no final, tá? Enquanto está no volume fixo, no fim do curso, né? E aí você perde esse calor, aí você volta à compressão novamente, tá? Então, essa parte aqui é diferente. Pelo fato do combustível ser injetado só no final do curso aqui, aí você vai ter, então, uma possibilidade de aumentar mais a taxa de compressão, tá? Então, esse R aqui pode ser maior no ciclo diesel, ele realmente é maior, tá? Ele é da ordem de 15 a 20. Então, você aumenta a eficiência até 70, 0,7, por exemplo, tá? Mas na prática os motores não são, isso aqui é um ciclo perfeito, né? Tem alguns problemas que acontecem de segunda ordem aí que diminuem um pouco essa eficiência, tá? O motor diesel, ele é muito mais mecanicamente preciso, né? As peças são mais bem ajustadas para poder fazer essa taxa de compressão maior. E aí você vai ter então problemas aí de ajuste, né? Tá? Se você
fabricar do mesmo modo que você fabrica o motor a gasolina. Então o motor diesel em geral é mais caro, né? A fabricação dele é mais custosa, porque as peças têm que ser uma precisão milimétrica, né? E também dá mais manutenção na parte de injeção. Então a parte de injeção sempre tem que ser fazer a manutenção dela todo, né? A cada, sei lá, 10 mil quilômetros você tem que dar manutenção. Tá? Porque ele é um ciclo mais eficiente, mas ele é mais, exige mais do motor, né? O refrigerador, pessoal, ele é o contrário, né? Você tem um trabalho externo que consegue fazer com que o calor da fonte fria vá para a fonte quente. Então, se você entra aqui com 1000 joules de calor, você consegue, então, de trabalho, né? Você consegue, então, através do processo termodinâmico, conseguir arrancar esse calor da fonte fria para a fonte quente, tá? Mas precisa desse trabalho, tá? Então, no refrigerador acontece o contrário, né? Veja bem, nós temos sempre que pensar do ponto de vista da substância de trabalho da máquina. Então ela vai ser comprimida aqui, tá? O trabalho vem de fora. Então o trabalho é negativo, tá? E aí o calor que sai da fonte fria, ele sai, né? Ele entra na substância de trabalho. Então esse calor QC é positivo. E esse QH agora que é negativo, tá? Então troca os sinais todos, tá? Então o QH que chega aqui em cima, em módulo, ele é o calor que sai mais o trabalho. Então essas flechas aqui dizem que isso aqui é a soma desse com esse em módulo, tá? Essa equação aqui sempre é válida, tá? Isso aqui é sempre válido. Se você isolar o QH aqui, ele passa para o outro lado, ele fica negativo, fica QC menos W aqui, tá? Aí em módulo, o que acontece? Em módulo, você vai ter isso aqui, e aí esse cara aqui, H, que é o que vai para fora, é que é o total. A soma do QC com o trabalho é que vai dar as componentes do ciclo aqui, tá certo? Então, o coeficiente de desempenho do refrigerador é sempre o QC sobre o trabalho, quer dizer, qual a proporção aqui desses dois, tá? Só que o trabalho é QH menos QC, tá certo? Então fica assim, tá? Como aqui é um número que é menor que o de cima, isso aqui vai ser maior do que 1, tá? Ou seja, esse QC que sai aqui, ele é maior do que o trabalho. Esse K é maior do que 1, tá? Então, por exemplo, aqui o que acontece? O ciclo, você tem aqui um compressor, comprime o ar. Com a pressão alta, o gás está quente. Ele passa por essa grade externa para ceder esse calor. E aí, o que acontece? Ele passa por essa válvula de expansão e na hora que ele expande, ele fica muito frio. E aí ele entra então aqui no freezer, né? E troca calor com a geladeira. Ele absorve o calor da geladeira e começa a ficar líquido novamente. Chegando no compressor, ele é comprimido novamente e aí sai com alta pressão e quente, tá certo? Então os dois coisas importantes é a válvula de expansão e o compressor. Não basta só a válvula de expansão. Se não tiver uma pressão alta aqui, essa válvula de expansão é pouco eficiente. Tem que ter uma pressão alta de um lado, a válvula, e aí você expande esse gás e ele fica muito frio, tá? Esse mesmo processo vale para o ar-condicionado, tá? Aqui está o compressor, aqui está o circuito quente, e quando ele passa aqui pela válvula aqui, em algum lugar que tem a válvula, e ele expande, ele cai no circuito frio que está dentro da sala. Nessa mesma hora tem um ventilador
que joga o ar aqui, que passa pela serpentina fria, o ar aqui daí fica frio, tá certo? A circulação aqui é feita, né, o frio sai por cima e o ar quente da sala vem por baixo, né? Geralmente é feito assim. E é o mesmo princípio da geladeira isso aqui, tá? E esse K pode ser também dado pelo calor que o cara fala aqui, que é o H, que é a potência da máquina, pela potência útil aqui, tá? Que realmente é realizada, tá? Então esse K também pode ser feito em termos de potência. Bom, o que é a segunda lei da termodinâmica, então? Em termos aqui do que a gente já falou antes, né? Então nós temos que relacionar a segunda lei com a reversibilidade dos processos, tá certo? Então, por exemplo, um processo irreversível que a gente conhece bem é o fluxo de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então a segunda lei fala assim, ó, é impossível para qualquer sistema passar do processo no qual absorve calor de um reservatório uma dada temperatura e converte completamente em trabalho mecânico, de modo que o sistema termine em estado inicial. Quer dizer, isso aqui é a máquina, né? A partir da máquina térmica, a gente pode enunciar a segunda lei, quer dizer, é impossível, né? O gás que sai de um reservatório quente passa por uma turbina e esfria na mesma hora, né? E perde todo o calor dele para a turbina. Não acontece isso. A turbina sobe uma parte. Então, 100% de eficiência é impossível. E, né, a gente sabe que se isso aqui não fosse verdade, você pode esfriar um sistema e gerar movimento, tá? Por exemplo, se eu esfrio um sistema numa transformação adiabática, isso aqui é zero, isso aqui é negativo. Aí menos com menos cancela, é um trabalho positivo, você expande o gás, quer dizer, você faz trabalho, isso não acontece nunca, tá? Isso é impossível de acontecer. Apesar de que isso aqui não viola a primeira lei, isso não acontece, quer dizer, a segunda lei não depende da primeira lei, tá certo? A segunda lei pode ser vista como é que a energia pode ser disponibilizada para converter, né? Esse jeito de gerar trabalho a partir do esfriamento não é um jeito que funciona, não vai acontecer. Então esse tipo de disponibilidade não tem, tá? Uma outra modo de enunciar a segunda lei é dizendo que é impossível a realização de qualquer processo que tenha como única transferência de calor do corpo mais frio para o corpo mais quente. Então esse processo do corpo frio para o corpo quente não é realizado sem a introdução de uma máquina que injete trabalho no sistema. Isso é impossível, tá? Esse primeiro enunciado aqui é o enunciado chamado de Kelvin Planck, e esse segundo é o enunciado de Clausius, tá? Então essas leis aqui nunca, em nenhum tipo de sistema elas foram violadas, né? Nem sistema quântico, relatividade, nada, nunca, tá? Então, se você, por exemplo, entender essa lei como o seguinte modo, ó, eu pego o calor da fonte fria e jogo direto para a fonte quente, sem máquina, sem trabalho. Aí, a fonte quente, posso devolver para a fonte fria e fazer trabalho. Seria um moto contínuo aqui, você geraria trabalho a partir do nada, né? Só que essas flechas aqui, ó, têm sentidos contrários, né? Isso aqui é equivalente a um processo em que você gera trabalho sem ter calor desperdiçado para a fonte quente. Seria uma máquina de eficiência 100%. Isso não acontece, tá? Um outro modo também de ver a segunda lei é assim. Você tem um calor e aí ele é transformado totalmente em trabalho. Aí o trabalho entra no refrigerador e joga calor para fora, para a fonte quente. Aí isso ajuda a resfriar mais ainda a fonte fria. Só que nesse processo, essa flecha é contrária a essa. Então seria isso aqui, que é transferir o calor da fonte quente para a fonte fria, direto, sem trabalho, que também é impossível, pela segunda lei. Então aqui é uma maneira de você entender a segunda lei usando esses diagramas.
O ciclo de Carnot é um ciclo idealizado para tentar entender a máquina térmica perfeita. Tá? Numa caldeira, numa fornalha, né, a temperatura aqui é muito mais alta que a da água que passa aqui em volta, que você vai aquecer. Então essa caldeira aqui é tudo irreversível, né, os processos, porque as temperaturas são diferentes. O ciclo de Carnot admite que você tenha, não há troca de calor, né, por diferença de temperatura, ou seja, a máquina e a substância que a máquina trabalha estão sempre na mesma temperatura, o que também não é a realidade. Tá? Então, qual que seria a máxima eficiência a partir da fonte quente e da fonte fria? Então, o que o Carnot pensou? Vamos fazer um ciclo em que não tenha diferenças de temperatura. Tá? Então, nesse caso, o ciclo é reversível. Tá? Então, você vai ter a reversibilidade do ciclo. Mas aí, isso aqui é uma coisa idealizada. Tá? Você evita o processo irreversível. Você evita isso aqui. Como é que você faz, então? Você não pode ter nenhuma diferença de temperatura. Quando eu estou aqui na parte temperatura alta, a substância lá dentro também está na temperatura alta. Quando eu estou na temperatura baixa, a substância lá dentro também está. Então você não tem o processo de aquecimento nem de esfriamento, que também não é realidade. Tá? Quando a água vai chegando lá na fonte quente, ela está fria, ela vai esquentando no caminho. Não, aí não, aqui você tem que assumir que ela chega lá já com a temperatura da fonte quente. Tá certo? Chega no calor, no reservatório frio com a temperatura da fonte fria. Então você tem que assumir que está em equilíbrio. E aí, essa troca de temperatura da fonte quente para a fonte fria, você tem que fazer através do processo adiabático, para não entrar calor. E a compressão, que você diminui ou aumenta a temperatura, ou a expansão, em que você recebe o calor, tem que ser feito isotérmico, para você não mudar a temperatura. Tá? Então, quando você recebe o calor, tem que supor o processo isotérmico. Aí você vai ser, por exemplo, expandido. Aí você supõe adiabático. Aí você vai fornecer o calor para a fonte, para gerar o trabalho. Aí você assume que é uma isotérmica que não vai mudar essa temperatura que você está. Aí depois, quando você vai abaixar a temperatura, você faz uma adiabática para não entrar calor. Tá? Então o ciclo de Carnot tem duas isotérmicas e duas adiabáticas. Tá? E aí o ciclo é mais ou menos assim. Sai do ponto A, tá? Expande uma isotérmica. Aí o calor entra. Depois, do ponto B até o ponto C, você expande numa adiabática e faz o trabalho. Depois, do ponto aqui C para o ponto D, você comprime isotermicamente e joga o calor para fora. E de ponto D para o ponto A, você tem a compressão em que você perde. Aqui você perde calor, o trabalho, aqui também você perde trabalho. Tá certo? Bom, nesse ciclo, você pode fazer ele nesse sentido aqui, né, horário ou anti-horário. Quando for horário, é a máquina de Carnot. Quando for anti-horário, é o refrigerador de Carnot. Mas esse ciclo aqui, pessoal, é um ciclo idealizado. Isso aqui não é possível de fabricar na realidade, tá? Porque não dá para você, por exemplo, fazer uma expansão aqui isotérmica ganhando calor. Isso não consegue fazer, tá? Mas é possível teoricamente, tá? Então, esse ciclo seria o ciclo mais perfeito possível, e mesmo esse ciclo não tem eficiência de 100%. Se você pegar aqui o calor da fonte quente, que é igual ao trabalho, e o calor da fonte fria também, que é igual ao trabalho, porque quando você pega o calor, a transformação é isotérmica, né? Então, ΔU é zero, calor igual ao trabalho. Aí se você fizer a conta da eficiência, dividir o calor frio pelo calor quente,
e usar as relações de transformações adiabáticas entre os pontos A, B, C e D, você vai chegar que o calor frio pelo calor quente é menos Tc sobre Th. Então a eficiência vai ficar 1 menos Tc sobre Th. Ou seja, mesmo na máquina perfeita de Carnot, a eficiência não é 1, porque o Tc não é 0. O que você pode concluir daqui é que quanto mais baixo o Tc e mais alto o Th, você tem isso aqui pequeno e esse mais próximo de 1, mas nunca vai dar 1, porque o Tc não pode ser 0, tá? Mas seria o zero absoluto, que não pode ser atingido, né? E aí, essa eficiência de Carnot é a eficiência máxima teórica de uma máquina ideal. Então, as máquinas em geral normais têm eficiência mais baixa do que isso, tá? Então, a máquina de Carnot, por exemplo, que absorve 2.000 joules de calor no reservatório a 500 Kelvin, faz um trabalho e descarta calor para um reservatório de 350 Kelvin. Qual foi o trabalho realizado? Tá? Então, você tem aqui um reservatório quente a 500 Kelvin, absorve calor, 2.000 joules. Quanto fez de trabalho? Quanto foi para o reservatório frio, que está a 350 Kelvin? Qual foi a eficiência? Bom, então você tem o TC, tem o TH, tem o calor quente. O que você pode começar? Você sabe essa fórmula que vem da transformação uma das etapas ali do slide anterior, né? O ciclo de Carnot. Então você tem aqui como calcular o calor frio, tá? De menos 1.400. Então aqui é menos 1.400. Então aqui é 600, tá certo? O trabalho é sempre o calor quente mais o calor frio, e aí você tem aqui que deu 600, né? Porque o calor frio é sempre negativo. Aí acontece, a eficiência é 1 menos o Tc sobre o Th, que vai dar 30%. Também você pode falar que a eficiência é o trabalho pelo calor quente. Aí você tem 600 por 2.000, também dá 30%. Tá certo? Aqui é um ciclo completo de uma máquina de Carnot. Você tem aqui 0,2 mols de um gás ideal diatômico e o ciclo de Carnot com temperatura que vai na temperatura quente, 227 graus Celsius, e temperatura fria, 27 graus Celsius. Pressão inicial lá do ciclo é 10 atmosferas. E aí o ponto A da figura, né? Daquela figura lá do diagrama. O que acontece? Você vai expandir e a temperatura cai, tá? Quando expande isotermicamente, o volume dobra, tá? Aí, ache a pressão e o volume em cada ponto ABCD. Tá? Depois calcular o calor, trabalho e delta U para cada etapa do ciclo, para determinar a eficiência da máquina. Bom, tem o calor, a fonte quente é 227, 500 Kelvin. A fonte fria é 27, 300 Kelvin. Usando o Clapeyron, você tem o volume. Você tem a pressão, você tem tudo. O volume vai dar 8,31, 10 a menos 4. Aí, a etapa seguinte é uma isotérmica, a expansão isotérmica. O volume dobra na expansão isotérmica, então passa para 16. E aí, a temperatura, a pressão e o volume tem essa relação. Então a pressão em B vai ser mais baixa, né? Porque expandiu 5 atmosferas. Então de 10 caiu para 5. Aí no ponto C, que é o final da adiabática, vale aquela relação entre volume e temperaturas adiabáticas. Aplicando a relação, você encontra o volume C, que é maior ainda, que foi a expansão, né? Então passou de 8, depois para 16, depois para 59, 10 a menos 4. E aí, para achar a pressão aqui, você usa a relação também. Você tem o volume já, tem a temperatura, usa Clapeyron, você tem o volume, a pressão em C. Depois, na compressão isotérmica, aí o volume, né, em D, tem a parte adiabática, vale então essa relação adiabática. Então o volume, depois que comprime, né, vai para 28, 29,8.
Tá? E finalmente, aqui nessa parte aqui, né, a pressão volta a ser os 10 lá, né? Tá certo? Vamos lá então. Bom, como é que fica o trabalho? Na expansão isotérmica, o ΔU igual a zero, o trabalho é igual ao calor. E aí o trabalho na isotérmica é aquela forma do LN, né? Aí você calcula ela e vai dar 576 joules. Depois, na expansão adiabática, o calor é zero, tá? O trabalho é menos ΔU, tá? E aí você tem menos NCV, e aí você vai ter aqui que o trabalho deu 832 joules. Aí volta a compressão agora isotérmica, mesmo LN de novo. Aí você vai ter menos 346. Na compressão adiabática é tudo igual isso aqui, tá? Vai dar isso aqui com o sinal trocado, tá? 832 negativo. Essa parte aqui. A parte adiabática cancela o trabalho, só a parte isotérmica que você vê qual que foi o trabalho líquido aqui, tá? Se você fizer uma tabela, tá? Então, na isotérmica, ΔU é zero, calor é igual ao trabalho. Na adiabática, o calor é zero, o ΔU é igual a menos o trabalho. Então, tá? Toca o sinal aqui. Depois, na isotérmica de novo, calor é igual ao trabalho, só que aqui é compressão, dá negativo. ΔU é zero. Depois, na adiabática final, ΔU é igual a menos o trabalho. Aí troca o sinal. No ciclo completo, a gente sabe que ΔU é zero e o calor é igual ao trabalho, 230 joules. Tá? Esse é o ciclo completo. E aí, a eficiência é o calor pelo Q quente, né? O Q quente é aqui, né? Na hora que ele recebe o calor, dá 40%. Você também pode fazer pela fórmula da temperatura, porque é uma máquina de Carnot, né? 40%. Tá? Então, veja bem, é bom você ficar bem entendido isso, tá? Deu igual aqui, porque esta máquina é de Carnot. Tá? Quando a máquina não é de Carnot, é um ciclo Otto, um ciclo diesel, você não pode usar isso aqui não vale. Este não vale, o que vale é isso aqui. Tá? Esse aqui vale. Esses dois só são iguais na máquina de Carnot. Tá? O refrigerador de Carnot, ele funciona pelo ciclo revertido, né? A dedução da fórmula fica assim, tá? Esse número aqui é maior do que 1, tá? Se você pegar o exemplo anterior e for fazer o refrigerador de Carnot, o que você vai encontrar? Você vai ter que o calor, o QC que foi perdido, é menos 346 e o trabalho 320. Se você funcionar o sistema ao contrário, o QC vai ser 346 e o trabalho menos 230. Então, o K é o QC sobre o trabalho, você vai ter 1,5. Tá, o K aqui. Como é uma máquina de Carnot, você também pode usar as temperaturas, tá? Também vai dar 1,5, tá? A segunda lei, pelo ciclo de Carnot, ficaria assim, ó. Nenhuma máquina térmica pode ter eficiência maior do que a máquina de Carnot, operando entre duas temperaturas extremas, porque a máquina de Carnot é a máquina ideal. Então, isso aqui a segunda lei tem a ver com o que é possível de ser feito, tá certo? Ou, nenhum refrigerador pode ter coeficiente de desempenho maior do que o de Carnot, tá? Operando entre as mesmas temperaturas extremas, tá? Então, a máquina de Carnot impõe um limite de eficiência para as máquinas da realidade, tá? E aí, o que acontece? Na realidade, você tenta maximizar a temperatura TH e minimizar a temperatura TC, tá certo? Muitas vezes isso envolve alta tecnologia, por exemplo, numa turbina de um avião ou de um jato, né? Esse TH aqui, que é a queima do combustível, chega a mais de 1000 graus. Né? Então você tem que ter um sistema que suporte essa temperatura. Então essas partes onde sai o gás aqui do motor, né, ele
são todos de cerâmica. Mesmo material que você usa no ônibus espacial, quando entra em órbita, né? Ele entra na atmosfera. Para resistir a altas temperaturas. Né? Tá? Mas, por exemplo, numa turbina, numa caldeira, uma temperatura de 500 graus Celsius, por exemplo, que é a temperatura quente, a pressão de vapor da caldeira chega a 235 atm. Isso é uma pressão violenta, né? Então, os materiais que você faz a caldeira, que é ácido inoxidável, tá? Eles não aguentam muito mais do que isso aqui. Então, você não pode aumentar a temperatura quente à vontade, porque você vai aumentar a pressão, e o material não vai aguentar. Você tem um limite de TH dado pelos materiais que você usa, tá? Não dá para fazer uma caldeira de cerâmica, tá certo? Então, você tem que limitar a temperatura. Então, você limita o TH, você limita a eficiência do sistema. Bom, para finalizar essa aula, a escala Kelvin de temperatura, né, que é o zero absoluto, nesse ponto, né, as moléculas teriam energia total mínima, né? E acreditava-se no início que quando a temperatura fosse zero, o movimento molecular cessava. Entretanto, pela mecânica quântica, você já sabe que isso não é verdade. Mesmo no zero absoluto, você teria a energia de ponto zero, que é a energia do estado fundamental. Contudo, então, se você pensar por esse lado, você poderia atingir a temperatura 0 Kelvin e você observar o estado fundamental só das moléculas, mas isso nunca foi conseguido, né? Já tem casos de se alcançar 10 a menos 9 aqui, Kelvin, tá certo? Mas não conseguia atingir o zero. Ficaria 0,0000, né? E aí o que acontece? Foi mais ou menos postulada uma terceira lei da termodinâmica que fala sobre isso, tá? Que você não conseguiria atingir esse zero por número de processos finitos. Você teria que ter um finito número de processos para você conseguir resfriar até o zero. Tá? Isso aqui já é um postulado que deu até um prêmio Nobel para um químico, o Nernst. Né? É muito controverso isso, que tem outro cara que também já tinha descoberto isso. É interessante se você pesquisar sobre a terceira lei da termodinâmica na internet. Você vai ver que tem uma controvérsia aí. Tá? Mas, por exemplo, a NASA já tem relatos, né, de que foi feita uma experiência na ônibus espacial que foi conseguida uma temperatura de 100 nanokelvin. Tá? E aí você tem uma superfície fria, né, chamado de condensado de Bose-Einstein. Né? Esse condensado não é nem líquido, nem sólido, nem gás, né? É chamado quinto estado da matéria. E essa experiência foi feita em 2018, tá? Você pode ver dados sobre isso nesse vídeo aqui do YouTube, se você quiser assistir, tá lá, tá? Então, pessoal, essa aqui é a primeira parte do capítulo 20, depois, mais para frente, eu vou postar a segunda parte, que é falar sobre entropia, tá bom? Você tem, então, aqui a lista de exercícios dessa parte, tá? Que começa na página 342, tá bom? Então, faça lá os exercícios, qualquer dúvida me procure, beleza? Então é isso aí por hoje, pessoal, tá? Tudo de bom aí, bons estudos.